É. Oi, estamos ao vivo. Olá. Oi. Tudo bem aí, Bruno? Oi, Roberta. Boa noite. Ah, vocês me ouvem, Roberta? Oi, mãe. Boa noite, mãezinha linda. Te amo. E a iluminação, como é que tá? Oi, João Pedro. Boa noite, Andréa. Oi, tia Beth, Mônica. Boa noite para vocês. Oi, Bel. Obrigada, Bel, pelo apoio, pela participação nas lives do Rosa Consultório. Um beijo nessa princesa linda, Duda. Pronto, então tá tudo ok. Iluminação, o som tá chegando direitinho. Nós hoje estamos aqui com um novo método de segurar o celular e tal. Então nós estamos estreando e vendo essa iluminação como é que tá. Pois então, Inaê, obrigada pela tradução da live, né? A nossa intérprete Mirim, ela que é aprendiz da língua de Libras, as professoras Roberta, duas Robertas, né? Que facilita, né, essa comunicação entre a comunidade surda de Canavieiras. Então, a Inaê está dando essa força para poder a gente se comunicar e tentar passar para eles também um pouquinho de informação referente aos assuntos tratados. O Rosa Consultório, né, está na sua 7ª live. Nós estamos promovendo essas lives nesse momento de quarentena, dessa pandemia que nos pegou de surpresa. Estamos trazendo assuntos referentes, né, à saúde, métodos que podem estar auxiliando nessa caminhada que está difícil para todo mundo. Mas enfim, lembrando que o Rosa Consultório, nós estamos fazendo os nossos atendimentos, né, com um agendamento prévio, com todas as medidas preventivas de precaução, né, fazendo a nossa higienização a cada paciente. Nós estamos trabalhando dessa forma para poder fazer essa prevenção. Então, os nossos serviços continuam, né? No caso, são coleta de preventivos, agendamento de pré-natal, auxílio à amamentação, curativos, né? Tratamento de feridas, furar orelhinhas. Então, nós estamos aí nesses atendimentos agendados previamente. Boa noite a todos que entraram aí, tô vendo o Ralph, boa noite, querido. Hoje tem uma live de Ralph, tô ligada. Terminando a nossa, começa de Ralph, né? Boa sorte para vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo carinho. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, com uma profissional muito bacana, que é a nutricionista Itana, uma pessoa maravilhosa, de uma energia muito boa e uma excelente profissional. O nosso tema de hoje é nutrição e saúde nessa quarentena, e ninguém melhor, né, que ela para poder nos orientar referente a esse assunto que tanto nos aflige, porque, como eu já venho dizendo em outras lives, essa ansiedade nos deixa com apetite redobrado. Marcos entrou, Jonei, obrigada, Jonei. Sandrigo, querido, um abraço para você também, tá sempre presente nas lives. Obrigada pela força. Vou ver se Itana já está online para eu fazer, compartilhar essa tela com ela. Vou procurar ela aqui, só um instante, por favor. Itana Araújo, nutricionista. Ela que é graduada obesidade e emagrecimento. Oi, Meire, grande amiga, grande parceira do Rosa. Gostaria também de
aproveitar. Ó, Milene, um beijo, Milene. Eu gostaria também de dizer que está conectando aqui com a Itana. Vamos aguardar um pouquinho para a gente tentar visualizar. Não sei se ela já me ouve. Eu tô ouvindo você. Você está me ouvindo? Ah, perfeito! Ouço perfeito, mas não te vejo. Pois é, eu vejo você. Eu vou sair de novo e vou pedir para entrar para ver se funciona. Pode ser? Ótimo, perfeito. Faça favor. Pronto. Essas lives geralmente acontecem esses improvisos, né? Quem sabe faz ao vivo, como já diz o Faustão. Então nós vamos aqui. Eu gostaria de pedir também a vocês que estão sempre nos acompanhando, se tiverem algum tema do interesse de vocês, nos envie, né? Sugestões de tema, de assuntos que queiram que discutam, né? Profissionais que queiram participar, chame a gente. Deixa eu visualizar aqui. Deixa eu aceitar aqui. Beijo, Mi. Um beijo em Zion. Estamos com saudade. Vamos aguardar, ver se eu consigo, se a gente De novo, consegue. nada. Você já está me ouvindo? Eu ouço sim. Eu acho que Eu, pode, não sei o que pode ser. eu também não faço a mínima ideia. Eu acho que eu vou tentar sair de novo. É melhor? Ou você acha o quê? Você tem alguma sugestão para esse contratempo? Será que a gente espera um pouquinho para ver se conseguem fazer essa. É, pode ser, né? Se quiser eu sair de novo, ou se você quiser começar, mas seria tão bacana fazer certinho, né? Pois é, eu vou fechar, eu vou fazer o convite novamente a você, Tá, então eu certo? vou sair. Eu vou sair. Tá bom, tá ótimo. Esses probleminhas com o ao vivo é assim. Cássia, um abraço, que bom ter você aqui hoje com a gente. Drica, Cozinha da Nutri entrou também. Sara, que bom, pessoal, todo mundo aí nos acompanhando. Um assunto bastante pertinente ao momento que a gente vive, referente à alimentação, à ansiedade que nos deixa com o apetite redobrado. De novo, nada. É, vamos aguardar um pouquinho para a gente ver e a gente vai falando Tá, e ver o que pode ser feito. certo, tudo Pode bem. ser? Pode ser, sem Tá, problema. tá certo. E Tana, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né? Você que é uma pessoa muito bacana, especial. Obrigada por ter aceito o convite do Rosa. Agradeço de coração. Esse tema é um tema de suma importância para nós nesse momento que a gente vive. Então, seja muito bem-vinda na nossa página. Você sabe que o canal está sempre aberto, né, para você, para os nossos colegas, para a gente estar divulgando o nosso trabalho também, certo? Então, fique à vontade. Seja bem-vinda. Ah, obrigada, né? Mais uma vez, juntinha de você. Dessa vez, na verdade, mais distante, né? É, infelizmente, na verdade, felizmente, né? São as melhores opções, então vamos seguir assim. A gente já vem juntas aí há algum tempo, né? Em algumas situações de sempre de compartilhar conhecimento, compartilhar saúde, que é o que importa. Eu que agradeço o convite que você me fez, me sinto muito lisonjeada, né, de poder fazer parte desse momento importante que a gente está vivendo e que a gente precisa continuar seguindo de alguma forma. A gente tem que ir montando aí conforme a situação vai permitindo, né? Então, obrigada pelo espaço, viu? Muito obrigada. E pelas oportunidades de sempre também. Obrigada. E Tana, será que a gente tentar novamente você fazer o convite para poder tentar ver se a gente consegue visualizar você? Isso, vou tentar de novo, hein? Tá. Vou sair.
A minha tia Loló tá pedindo um beijo pra tia, pra toda a família que tá aí presente. Rayane, um abraço. É, tia, a Inaê tá aqui trabalhando direitinho na interpretação. Nós estamos aqui tentando visualizar a imagem de Itana, que fica só carregando, mas infelizmente a gente não consegue ver a imagem dela, somente no áudio. Por isso ficou um pouco esse atraso, mas logo logo a gente vai tentar resolver isso. Vou aguardar o convite dela para que eu possa compartilhar essa imagem dela com vocês. Itana, ela tem uns atendimentos assim maravilhosos referente ao atendimento nutricional. Oi, Filomena, um abraço. Vivi, obrigada pela presença. Alguém tem alguma sugestão a fazer nas próximas lives? Lembrando que nossas lives, elas acontecem... deixa eu visualizar aqui. Chegou a solicitação, fazer ao vivo. Vamos aguardar mais um minutinho. A sugestão de Meire seria... Itana poderia começar... agora sim! Deu certo! Perfeito! Obrigada, Meire. Porém, ficou congelada. A imagem ficou congelada. Você está me ouvindo? Ouço, perfeito. Eu também estou ouvindo. Eu acho que deve ser realmente um problema de conexão, eu não sei. Eu tentei pelos dados móveis agora. Entendi. A última live também aconteceu um probleminha semelhante. Acredito que tenha sido também pela conexão. A gente ficou eu acho que é a conexão. Pois então, Itana, eu estava falando dos seus atendimentos, né? Porque eu sou suspeita para falar, que eu já gosto muito. Sim. Uhum. Eu queria saber de você, Itana, como é que você está fazendo esses atendimentos nesse momento de pandemia? Você faz esses atendimentos por vídeo ou está atendendo? Onde é que você... Fala um pouquinho de você primeiro, para a gente poder, quem não conhece, passar a lhe conhecer. Muito bem. Quem estiver me vendo aí agora, eu tô super congelada, mas eu sou um pouco mais bonitinha do que isso que tá aparecendo aí, viu? Porque realmente me deixou desfavorável. Era pra aparecer sorrindo. Mas enfim, então meu nome é Itana, eu sou graduada em nutrição e sou pós-graduada em obesidade e emagrecimento. Eu sou filha de canavieiras mesmo, já moro aqui desde que eu nasci, há 25 anos. Travou? Tô te ouvindo. Tá, parece que tinha dado uma travadinha aqui. Mas então, como eu estava falando, então eu sou filha, sou namorada, não tenho filhos, só tenho animais de estimação e é basicamente isso, eu acho, né? Sobre os atendimentos, nesse momento o nosso conselho de nutrição ele se solidarizou com a nossa turma, né, com os nutricionistas e resolveu disponibilizar o atendimento online. Então, aí a gente teve que se flexibilizar um pouco, se refazer, para continuar, né, mantendo a proposta de levar saúde para as pessoas, nem que seja de forma virtual. Então, nesse momento, eu atendo online. Quem quiser é só me procurar, né, aqui pelo meu Instagram mesmo. E atendo também presencial. Mas presencial eu estou atendendo assim com algumas limitações.
não é com uma frequência muito grande, porque a gente tem que ter uma certa cautela nesse momento, né? Eu atendo na clínica Cuidar, na clínica de doutora Ariana, e são esses dois atendimentos, esse tipo de atendimento que eu realizo no momento, atendimento online e presencial, no momento com algumas limitações. Entendo. Ô, Itana, Sim, nós estamos aqui com uma pergunta de Mônica referente à ansiedade, que deixa ela sem apetite. E ela gostaria de sim, saber se os remédios engordam ou retêm líquido, porque ela está 8 quilos acima do peso. sim, exatamente. Comigo acontece a mesma coisa em relação à ansiedade. Todas as vezes que eu tenho ansiedade, a minha ansiedade também é para não comer. Tem muita gente que acaba se tornando compulsiva. Então, existem casos e casos, por isso que a gente sempre tem que considerar a individualidade de cada um, né? Então, normal assim, eu digo, não que ter ansiedade é normal, não, ter ansiedade não é normal, mas que a ansiedade sim pode levar a não ter fome, como ter episódios de compulsão também. E sim, existem remédios que podem sim contribuir para uma retenção líquida. A gente tem alguns exemplos aí, principalmente remédios com corticoide, né? Eles são remédios que podem sim favorecer aí o aumento de peso devido a uma retenção, não necessariamente por conta de gordura, mas por uma retenção que com o desmame do medicamento a gente consegue aí voltar para as nossas medidas ideais. A gente precisa lembrar também que esses remédios, né, eles precisam ser acompanhados de uma prescrição médica, não tomada de forma leviana através da automedicação, nem pensar. Por isso a importância, né, Itana, da pesagem, quando a gente começa um Sim, tratamento, faz utilização de isso, algumas medicações, não só o peso, mas as outras medidas, circunferência abdominal, a pressão com arterial, certeza, que tudo isso, isso pode oscilar, né, e desencadear outros fatores, né? exatamente, Às exatamente, isso vezes, mesmo. às vezes também até um acompanhamento com o educador físico que pode desenvolver algumas Sim, atividades relacionadas a isso para ajudar nessa, sem né? sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Atualmente a gente trabalha mais assim nesse intuito multidisciplinar, né? São vários profissionais atuando ali a favor de um único paciente, porque no final das contas nós precisamos ser tratados como um todo, né? Não isoladamente. Exato, É, exatamente. Oi, Tana. Algumas perguntas chegaram no privado mais cedo referente a uma alimentação saudável. Se ela sim. realmente melhora o sistema imunológico, algumas perguntas também relacionadas à vitamina D. A gente podia Ah, tentar ótimo. esclarecer um pouquinho se a vitamina D tem uma correlação com o Covid, né, que acaba deixando a gente um pouco abalado, enfim. O que que você Sim, nos diz sobre ótimo. isso? Muito bem. Primeiro, respondendo aí sobre a alimentação, né? Se ela auxilia o sistema imunológico, sim, sem sombra de dúvidas. Não só o sistema imunológico, né? A alimentação, ela tem aí o superpoder de atuar em todos os sistemas do nosso organismo. Sistema nervoso, os sistemas musculares, todos os sistemas que a gente tem, incluindo o sistema imunológico. Nesse momento, eu tenho visto e percebido aí uma busca excessiva até pelo cuidado com o sistema imunológico. Muita gente tem buscado se alimentar melhor. Então, eu até digo assim, uma dica, gente, sistema imunológico, para a gente fortalecer, manter o nosso sistema mais saudável, não é da noite para o dia, é a longo prazo. Se vocês estão fazendo isso agora, vamos manter também depois da pandemia, para a gente prevenir também outras doenças, porque outras doenças também continuam a existir, né? Então, a alimentação, ela pode sim, tem todo a chave fundamental ali para o sistema imunológico. Principalmente aqueles alimentos que são ricos em ômega 3, por exemplo, peixes, né? Peixes das profundezas como o atum, salmão,
são peixes ricos em ômega 3. Aí tem algumas outras fontes de micronutrientes, como, por exemplo, selênio e zinco, que a gente encontra aí nesses alimentos ricos em gorduras saudáveis. Por exemplo, o amendoim, que apesar de ser uma gordura saudável, é uma gordura barata. Então, são alimentos aí que vão colaborar bastante para o sistema imunológico, além de alguns probióticos, vitamina A, que a gente encontra na cenoura, vitamina C, que a gente encontra em frutas cítricas, e por aí vai. E falando sobre a vitamina E, desculpa, a vitamina E não, sobre a vitamina D, o que acontece? A vitamina D, no momento, é hormônio. Na verdade, a gente já chama a vitamina D de hormônio atualmente, pela grande, digamos assim, pelo grande poder que essa vitamina tem ao nosso organismo. Então, o que acontece? Lá em março, logo no começo da pandemia, assim, quando estava o boom, houve um estudo na Universidade de Turim, na Itália, que fez uma observação, na verdade, em alguns pacientes, na qual o que eles constataram? Que alguns pacientes contaminados estavam com hipovitaminose D. O que é hipovitaminose? Uma baixa vitamina D no organismo. Só que o que acontece? Muitos estudos anteriores, lá de 2008, 2004, estudos há muito tempo atrás, já indicaram que existe sim a associação de vitamina D com alguns tipos de influenza. Então, existe já uma relação desde sempre. O que eles constataram agora, entre aspas, assim, não é nenhuma novidade. É algo que nós, alguns profissionais da área da saúde, já têm acesso a essas informações. Só que ficou parecendo, a forma que eles deixaram assim, em evidência, que seria necessário todo mundo tratar a vitamina D nesse momento, né? Aí ou se automedicar com vitamina D que vende em farmácias, né? Ou tomar sol excessivo, enfim. Sendo que é necessário a nossa dose diária de sol, os 15 minutinhos ali, né? Sem protetor solar, antes das 10 da manhã ou depois das 17. Então, a relação que existe é essa, né? Foi evidenciada nesse período agora essa relação, mas sempre existiu. Entendi. Ô, Itana, eu vou só pedir aqui ao pessoal que eles estão entrando agora, tá vendo a imagem Sim. congelada, ou às vezes não estão Sim, visualizando, que o pessoal sim, nos desculpem por esse contratempo, mas infelizmente tem dessas coisas, a internet muitas vezes acontece essas falhas, não é? E também verdade. agradecendo aí a presença do pessoal que está entrando, tá, algumas estão mandando um abraço. Iane, Tiana, deixa eu ver aqui, André, ó, André tá aí. Bel diz o seguinte, que daqui a 5 semanas Maria já vai começar a introdução alimentar. Também quero fazer umas perguntas. Fique à vontade, Bel, fique à vontade. Fique, isso. A nenenzinha dela tá tão grande, parece que foi ontem que peguei no colo, tão E fofa. parece uma bonequinha, esses dias eu comentei na foto, muito Uma fofinha. Uhum. graça, tá uma graça. Então, pessoal, vai desculpando aí a imagem congelada de Itana, mas acredito que daqui para o fim ela descongela. Descongele, Referente também, Itana, ao consumo de alguns alimentos, né? Que tem sempre aquela dúvida, vou na feira, chego, o que é que eu devo fazer? Né, com Sim, relação à higienização dos alimentos, você tem algo também assim para nos orientar? tenho. Acho muito importante, inclusive, a gente falar disso, já que a live é de nutrição, né? Com foco em nutrição. Eu acho extremamente importante a gente poder falar da higienização dos alimentos crus que a gente compra, porque eles também podem ser veículo de contaminação, uma vez que possui superfície. Então a gente já sabe como ocorre aí o contágio. Ui, desculpa, gente, foi bomba aqui. Aqui tem muitos fogos aqui perto de casa. Enfim. É, então, ai, de novo. Ô, mãe, você pode pedir lá para fazer silêncio, por favor? É São João? São João já. Aí,
Aí, vamos continuar. Mas eu já pediu um silênciozinho ali rapidinho. Enquanto isso, eu vou Não se falando aqui. preocupe, É muito não. pronto. É muito importante nesse momento que a gente tenha muito cuidado com os alimentos que a gente traz de fora para dentro de casa. Não só nesse período, porque a contaminação por inúmeras bactérias podem ocorrer com os alimentos crus. Então, assim, o que que acontece? A gente comprou uma verdura, um legume, esses alimentos que normalmente vêm cru e a gente come, né? Obrigada, mãe. E a gente come vindo do supermercado, do hortifruti. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Claro que depois da gente se higienizar direitinho, né? Enfim, a gente precisa higienizar com água corrente todos os alimentos que contêm casca, digamos assim. A gente lava com água corrente e depois a gente precisa utilizar um sanitizante. O que é esse sanitizante? Pode ser aquele hipoclorito de sódio, que normalmente é distribuído em postos de saúde, né? Não é vendido hipoclorito, assim, aqueles do vasinho, da embalagenzinha marrom, mas a gente também pode utilizar a água sanitária. Ela é muito boa para auxiliar aí nesse processo de exterminar as bactérias. Só que o que acontece? A gente precisa utilizar da forma correta, diluindo da forma correta, porque senão não vai ter efeito nenhum sobre a bactéria, sobre bactérias, vírus e fungos, vai ter efeito negativo sobre a nossa saúde. Então a gente precisa diluir uma colher de sopa, lembrando, hein, gente, uma colher de, eu já até postei aqui no meu Instagram sobre isso. Uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Essa é a recomendação. Então, eu vou colocar uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Se forem muitas frutas, muitas folhas, muitas verduras, eu dobro a quantidade, tanto da água quanto da solução. Depois disso, eu vou deixar lá 15 minutos agindo. Se a maçã, por exemplo, boiar, eu preciso ficar rodando ali, mexendo, para toda a fruta ser tomada pelaquela solução. Após 15 minutos, eu lavo em água corrente e pronto. A minha fruta, a minha verdura, a minha folha vai estar pronta para ser consumida. Principalmente para a Bel, agora eu já vou falando uma coisinha, como a bebezinha dela vai iniciar aí esse processo de alimentação, é importante ela também estar atenta à higienização dos alimentos, que nesse período são os alimentos mais naturais, né? Para ofertar para ela. Então, essa é a dica aí sobre a higienização. Inclusive, ela mesma fala sobre o método BLW, né? Que ela tem lido, que é Sim, um método indicado, né? isso. É um dos Atualmente. métodos mais indicados. Exige muita paciência, mas é um método que a gente dá autonomia para o bebê. É um método super recomendado na área da nutrição. Precisa ter paciência, precisa ter, assim, muito tempo disponível, porque imagino que como ela já está lendo, né, ela deve ter percebido aí que como a gente dá à criança a autonomia de pegar os alimentos que ele quer, então, na maior parte das vezes, eles brincam muito, depois comem, então tem que ter muita paciência, muito cuidado, tem que ter cuidado em relação aos cortes, que vai fazer nos alimentos para não gerar engasgo, por exemplo. É Então, isso. Foi justamente isso, sobre isso que ela comentou, que ela tá com medo dos isso. engasgos aí. Cada tipo de alimento tem um tipo de corte certo. A uva precisa ser cortada de um jeito, a cenoura precisa ser cortada de um jeito, o brócolis precisa ser ofertado de um jeito. Não que de início ela vá comer tudo isso de uma vez, até porque eu não recomendo. Eu acho mais adequado, né, começar de forma gradativa. Um alimento por vez, para ver a reação dela com cada A alimento. aceitação, né? Enfim, Como é que vai ficar. exatamente, isso. E vai dar uma super consulta, dá um super acompanhamento, porque é muito assunto. Exato, com certeza. Meire também pergunta aqui quais são as restrições alimentares para as pessoas idosas na hora de dormir. Muito Ah, importante, né? Até por sim, conta de refluxo também, isso, estômago muito ótimo. cheio, né, Itana?
Ótimo, um beijo para minha sogrinha. Pois antes de dormir, o consumo alimentar, ele deve vir pelo menos assim, no mínimo 30 minutos antes, mas para idosos eu ainda diria um pouco mais, 1 hora. O consumo dos idosos deve se restringir 1 hora, ou seja, vão dormir 10 horas, então tem que se alimentar às 9, para manter ali já todo o trato gastrointestinal aqui, com a comida, digamos assim, já sentadinha lá no local certo. Restrições, assim, o que eu gosto de sugerir à noite para os pacientes tomarem, ao longo do dia a gente faz uma distribuição certinha dos alimentos e quando chegar à noite não sente tanta fome. Então, sempre um chazinho, mas quando o paciente está com muita, muita, muita fome, a gente sugere algo tipo assim, um leite que vai dar saciedade, a gente sugere também alguma fruta que vai dar saciedade, até alguns tipos de mingau. Por exemplo, eu gosto de sugerir mingau de aveia, eu considero uma fonte que sacia bastante. Então, essas são as opções, e são opções mais leves. A gente, antes de dormir, não pode comer, por exemplo, um prato de feijão com carne, né? Nem combina com o momento, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, assim, uma sensibilidade, né? Um olhar mais específico. Para a noite, sempre preferir alimentos, por exemplo, eu não sugiro para ninguém carne vermelha à noite. Eu não tenho problema nenhum com carne vermelha. Eu como carne vermelha. Mas para noite, por exemplo, já fica para Bel também outra dica aí. Não sugira, não introduza na sua filha carne vermelha à noite. Opte sempre por carnes brancas à noite. Né? Então, carnes brancas à noite, ela é mais fácil para digerir. Né? O nosso corpo não é assim. Esse momento é um momento para a gente descansar. Não para o nosso corpo estar trabalhando excessivamente, né? Não que isso não vá acontecer, né? Mas A minha tia, lá de Brasília, está nos acompanhando e está perguntando que ela, assim, está dizendo que ela sofre muito de refluxo. Existe algum alimento à sim. noite, assim, específico que ela possa estar comendo para aliviar esses sintomas? Bom, a gente precisa analisar aí o que ela vem comendo, para a gente saber o que a gente deveria substituir ou alterar. Dicas para refluxo, assim, que eu sempre gosto de sugerir após comer, mantenha-se pelo menos 30 minutos sentado, não vá direto deitar. Evite alimentos extremamente picantes ou aqueles alimentos muito condimentados, porque alimentos condimentados dão bastante irritação e aí faz com que o alimento volte. Isso é natural. Evitar café à noite não é uma boa recomendação. Alimentos muito pesados, muito ricos em farinha, pão, por exemplo. É mais fácil a gente falar o que deve evitar do que o que continuar consumindo, né? Porque acaba dando para a pessoa pensar assim, eu como isso, então eu vou evitar. É exatamente isso. Evitar excesso de gordura, até comentaram aqui, gordura extremamente excessiva, não tem necessidade à noite de gorduras excessivas. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Evitar deitar logo após o consumo de alimentos, né? A gente precisa dar um tempinho para o nosso corpo, fazer uma caminhada, dar um tempo para o nosso corpo ali fazer uma digestão mais adequada e não atacar a gente assim de vez, né? Então, acho Exato. que essas dicas aí são dicas já excelentes. Tem uma dica também interessante, que é para quem tem refluxo, é bom sempre elevar a cabeceira da cama, pelo menos assim uns 15 centímetros a mais. Deixa mais levantadinha, porque aí vai fazer pode até colocar, se for o caso, um bloquinho de madeira na parte da cabeça, né? Embaixo, nos No pé pés. da cama que você fala, né? Isso, exatamente, para ficar mais levantado e não correr o Elevado. risco de voltar, né? Então, essas dicas, né? Não fazer refeições também muito volumosas, comer demais em grande quantidade em um momento só não é uma boa dica. Divida ao longo do dia, nem que se alimente a cada 2 horas, mas em quantidade menor, do que fazer uma refeição muito grande em um momento só.
Certo. Paulo Isso. José estava perguntando por que que a sua imagem está embaçada, né? A imagem de Explica de Itana. novo, por A favor. gente acredita, Paulo, que seja por conta da internet ou alguma conexão que a gente não conseguiu deixar que a imagem dela ficasse bem formada. Mas, infelizmente, a internet tem dessas coisas e acaba que acabou deixando ela congelada e para alguns ficam embaçadas também, mas infelizmente, mas já tá dando para ouvir, já Isso, ajuda um né? pouquinho, né, Itana? Isso, é. Me desconsiderem aí a minha beleza, mas foi o que Não, teve não, a pro gente sabe que momento, você né? é linda, então não se preocupe com isso. Itana, nós temos aqui Sim, uma outra pergunta, deixa eu ver se eu não passei aqui. Eu tenho uma dificuldade de passar o dedinho aqui para ver as perguntas. eu também tenho. Às vezes eu até saio, eu fico preocupada. Ah, sim. Mônica comentou que alguns remédios também podem aumentar o colesterol. Podem, sim, podem. Existem diversos remédios, principalmente aqueles que eu comentei ali, aqueles alguns corticoides, eles normalmente eles tendem a aumentar o colesterol, né? Então por isso que todo remédio, gente, todo medicamento ele precisa ser prescrito por um profissional, porque o profissional vai orientar, não tem um profissional que não oriente. E se não orientar, a gente tem o nosso direito como paciente de perguntar quais são os riscos, o que que vai causar, o que que não vai causar. E a gente também tem a bula, né, para ler. A gente tem a bula dos medicamentos para isso. Exato. Inclusive, Júlia Salles fala sobre isso mesmo, que comer sempre fora do horário traz algum risco? Depende. Depende. Aí a gente tem duas situações. Por exemplo, quando come fora do horário. A Júlia lá do curso, né? É Júlia. Muito bem. Então, se quando você vai comer fora do horário, você come em grande quantidade, uma quantidade a mais, que normalmente é isso que acontece. Se a gente pula uma refeição, quando a gente vai comer a próxima, a gente come com muita fome e come a mais. Então, sim, nesse sentido aí, pode realmente ser um prejuízo, pode ter danos, a gente, porque aí vai levar o quê? Ao aumento de peso indesejado. Porém, aí tem um outro lado, né? E aquelas pessoas que fazem, por exemplo, agora que está na moda, né, o jejum intermitente, por exemplo. São pessoas que fazem o jejum intermitente, mas que quando vão comer, mantêm a moderação. Passa muito tempo da hora de comer, porque é um jejum, mas o que que acontece? Quando vai comer, come de forma correta, moderada, até porque no final das contas não adianta fazer jejum e depois ir comer, né? Feito um leão. Exatamente. Exatamente. Assim, eu particularmente, a minha maior dificuldade é durante o dia, assim, né? Tipo, a gente fica muito em Sim, casa agora, toda hora abre a geladeira e quer beliscar uma coisa, toda hora quer com tomar um certeza. café com leite, toda hora é um pedaço de bolo. Agora há pouco mesmo era um bolo de milho. Menina, que bolo delicioso. Eu Então, imagino. não é nem a fome, mas eu acho que é a necessidade de estar indo comer, entendeu? Eu entendo. Aí eu já vou dar uma dica. Estava acontecendo isso comigo também. Aí, de repente, o que que eu fiz? Tirei de dentro de casa, porque quando eu ia procurar alguma coisa, aí eu ia procurar, só tinha coisa saudável. Eu falava, não, mas não é isso, é um desejo por comer uma coisa que não seja saudável. Aí eu procurava, só tinha o quê? Fruta, só tinha aveia, só tinha granola, só tinha coisas assim mais saudáveis. Então, uma dica, né, para quem quer manter aí o foco, mas acaba fugindo um pouquinho, não tenha, ou se tiver, tem em quantidade mínima, né? Para poder manter o foco. É uma dica, né? Não tenha. Se tem hoje o bolo, amanhã não tem. Dia sim, dia não, né? E aí a gente vai dando, já entra até, né? Não, vai entrando no eixo, assim. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar. Se como a gente manter o foco nessa pandemia, todo mundo ficou sem tempo. Exatamente. Que É, tem sido, dificuldade. tem sido difícil, viu? E tem sido difícil para todos, dos que mais sabem até os que menos sabem, porque realmente tem sido um momento assim complicado, porque ficar dentro de casa deixa a gente ansioso,
deixa a gente buscando sempre, o tempo todo, alguma coisa, e quando a gente não encontra aquela coisa, a gente quer buscar outra que vá trazer prazer Exato. pra gente. Então, assim, como eu já falei, essa primeira dica aí de não ter dentro de casa é um ponto positivo, né? Esses dias eu até estava conversando com minha cunhada, eu até compartilhei por aqui também, sobre a gente não fazer dentro de casa, por exemplo, o brigadeiro. Não que eu seja contra comer brigadeiro, até eu como muito brigadeiro, por sinal. Só que ao invés da gente não fazer uma panela de brigadeiro, a gente vai e compra um brigadeiro. Porque o risco da gente comer uma panela cheia de brigadeiro é maior do que a gente comer um ou dois brigadeirinhos que comprar na rua, né? Então, claro, comprar Exato. nesse momento com cuidado, né? Ai, gente, é muito bicho aqui, viu? Muita emoção. É muita emoção. É Terezinha aqui dando ar da graça. Então, Oi, assim, Tana. sim. Não, pode concluir. Então, uma dica é a gente, outra dica, né? Além dessa dica de não ter dentro de casa, optar sempre por comprar em quantidades menores, alimentos que são assim mais processados, mais fast foods, a gente sempre deve comprar em uma quantidade mais reduzida. E assim, Jana, muita gente que já tem hábito de vida, uns hábitos mais saudáveis, não estão encontrando assim grandes dificuldades, exatamente por possuir hábitos saudáveis. Então, mais uma vez, fica aí a dica para a gente estabelecer hábitos de saúde para a gente, para que a gente possa manter a vida melhor, da forma Exato. que a gente puder, né? Então, a gente deve também comer com atenção plena, para que a gente preste atenção nos nossos sinais ali internos de saciedade, nos nossos sinais internos de fome, porque a gente precisa ouvir nosso corpo. Será que eu realmente estou com fome? Será que eu realmente quero comer? Será que eu já estou saciada? Isso é muito importante e isso faz uma grande diferença. Porque quando a gente descobre que a gente não está com fome de verdade, a gente providencia fazer outra coisa. Então a gente É. precisa se ouvir, precisa ouvir Beber nosso água. corpo. É essencial. Beber água nesse período é essencial. No mínimo aí 2 litros de água é o que mais a gente deve prezar também, porque a água é saúde. Sempre. Ah, exatamente. Oi, É. Tana, existe algum protocolo nutricional voltado assim para essa prevenção do Covid ou não? É só manter essas orientações mesmo de uma alimentação mais saudável? O que você nos diz sobre isso, sobre algum protocolo? Ah, sim, muito bem. Então, assim, protocolo para a gente não não se contaminar não existe. Protocolo Ah, para não se contaminar não existe. O que existe, né, é a gente continuar mantendo todos os cuidados básicos que já estão sendo aí super recomendados. E, inclusive, surgiu muitas coisas no início aí da pandemia sobre alguns tipos de soroterapias, algumas coisas, alguns tipos de soros endovenosos por aí, enfim, muita enganação. Mas não existe até o momento nada, nada, nada que fale assim, se você tomar isso aqui, você não vai se contaminar. Não existe. A forma para você não se contaminar é ficar dentro da sua casa, se você puder, manter, né, a higiene básica da higienização das mãos, evitar tocar no rosto, o consumo hídrico também é muito importante. Então, protocolo nutricional para prevenir coronavírus não tem, assim como também não tem nenhum protocolo para curar coronavírus. sim, Em sim. relação à alimentação, não tem. Pois então, Itana, nós já estamos chegando quase ao final, né? Sim, A imagem, infelizmente, acabou ficando prejudicada, mas você sabe que tem dessas coisas. A gente já pois pediu é. desculpas aos nossos amigos que nos Desculpa, acompanham. pessoal, isso. Vamos fazer outra funcionando depois. Exato, exato. A gente precisa marcar uma próxima. Foi o que eu fiz com o André Isso, também da outra vez. Falei com ele, vamos marcar uma nova live para não ficar no isso, prejudicado. exatamente. Oi, Tana, você tem assim, como a gente tá nessa questão de ansiedade, né?
de muitas vezes fica até um tempo ocioso em casa. Você, assim, Sim, tem feito o que você nesse momento, assim, em casa? Trabalha, vê umas flores, cuida dos seus animaizinhos aí, que eu tô vendo que tem uns bichinhos por aí. O que que você tá fazendo? isso. Então, eu montei uma dica que é muito excelente. Eu montei uma rotina para mim. Eu precisei montar uma rotina para eu poder funcionar, porque senão a gente pira na batatinha, né? Então, quando eu acordo de manhã, eu sempre tomo a minha água e depois eu vou tomar sol. Isso porque eu vou falar por mim, porque eu posso ficar em casa, mas essa não é a realidade de todo mundo. Porém, quem pode ficar em casa, o que eu sugiro é crie rotina de hábitos, porque isso é importante. Então, a minha rotina nesse momento, que posso ficar em casa, tem sido essa. Minha manhã sempre tem sido essa de acordar, priorizar a minha saúde mesmo. Eu tomo sol, tomo água, cuido das plantas, cuido do cachorro, é, eu tomo sol, depois tomo café e aí pratico atividade física em casa mesmo. Meu cunhado prescreveu um treino para mim, Igor, e é o que eu vou fazendo. Aí o tempo vai passando, já é hora de almoçar, tomar banho, almoçar. E aí, à tarde é o momento que eu tiro para realizar atendimento ou para assistir um filme, ler um livro. E à noite também é o período que eu opto por ler um livro, por ficar também com o bichinho. Às vezes eu raramente, né? Tenho ido na casa da minha sogra. Mas basicamente é isso. Eu criei uma rotina para mim, porque senão a gente. Hoje de manhã a gente se encontrou, inclusive, na praia, né? Que eu fui fazer o exercício um pouco antes. Eu aproveitei os Exato. meus pais e isso, aproveitei que eles foram. É muito importante a gente manter, né, todos os cuidados e seguir, tentar seguir na medida do possível, né? Porque a gente que sempre saía, estava o tempo todo na rua, de repente ter que ficar confinado dentro de casa é uma situação Exato. desesperadora, né? Você disse que tem assistido filmes, lendo livros. Você indicaria algum para as pessoas que nos assistem? Sim, eu assisto bastante, né? Então, assim, mas para o momento, é um filme que eu assisti, gostei muito de assistir, um filme interessante. Ele traz um pouco essa ideia de perseverança, de acreditar em si. É um filme que eu recomendo para todos. Ele é, inclusive, baseado em fatos reais. Quem puder assistir na Netflix, assista. É o Menino que Descobriu o Vento. Quem já assistiu, assista de novo. É um filme muito, muito, muito bom. E você perguntou mais alguma coisa? Hoje eu estou colocando o carro na frente dos bois. Não, não, é isso mesmo, um livro, um Ah, filme, alguma sim. coisa que Ah, você tenha. livro, sim, livro para quem eu queria até eu coloquei até aqui um livro do lado porque eu gostaria de mostrar, aproveitando que a gente está falando de nutrição, de saúde, é um livro muito interessante de Sophie Deran, é uma nutricionista. Ela é francesa, mas mora no Brasil há muitos anos, chamado O Peso das Dietas. Quem puder ler, leia. É um livro muito interessante. É, essas dietas extremamente restritivas, né? A gente bota isso tudo para cair por terra, para criar uma nutrição mais humana. Quem é meu paciente sabe como eu atendo, que eu enxergo o paciente como um todo, não simplesmente como uma pessoa que quer colocar quilos para fora, né? Então, esse livro eu É, indico. O nome é O minha Peso das mãe, Dietas. entendi. Minha mãe perguntou aqui, o que que você, acredito que é o que você indica de atividade em casa. A de atividade, Alguma dica de atividade, né, em casa. Deve ser, a, não sei se é uma atividade atividade física. física. Ah, então. Inclusive, eu até gostaria de falar aqui rapidamente que alguns estudos estão indicando que, assim, pessoas que já tinham, antes da pandemia, hábitos de saúde, de praticar atividade física, esses devem continuar fazendo atividade física em casa. Os pacientes, as pessoas que eram sedentárias antes da pandemia, o ideal é que eles procurem fazer atividades que sejam mais relaxantes, por exemplo, yoga ou meditar. Por quê? Porque nesse momento, a inflamação que um corpo obeso geraria seria muito prejudicial por conta da atividade física que inicialmente gera.
Então, assim, se sua mãe já fazia atividade física antes, então fazia algumas coisas leves. Eu faço leves assim, eu faço polichinelo, um agachamento, coisas que não vão me É, machucar, que eu tenho domínio do meu esses corpo, alongamentos, né, que a gente pode fazer, que não alongamentos, vai trazer nenhum exatamente. prejuízo, né? Isso. Eu sempre sugiro, faça atividade física em casa, desde que você já não tenha nenhum problema, e não corra o risco de ter também. Então, até isso a gente precisa Entendi. ter cuidado para não se lesionar, porque a gente vai precisar ir para o hospital e aí corre risco, enfim. É, na É. verdade, Tana, o meu assistente está me dizendo aqui que ela quis dizer que para que eu fizesse atividade, eu acho. Eu, Ah, eu, sim. já está me dando um puxão de orelha online, ao vivo. Mãe tem dessas coisas, viu? Pois é, eu ainda bem que Bruno não desiste de mim. Todos os dias ele me acorda cedo. Levante, levante, e eu morro. Oh, Vamos, isso, Tana, esse bora pra incentivo é bom. cama. Ele tá sempre me incentivando, porque realmente levantar muito cedo, que é a hora que não tem movimento, é a hora que não, né, não vai Sim, causar nenhum exatamente. problema de, de movimento em praia, essas coisas, então a gente acaba dando uma respirada lá. É isso mesmo, lá. Eu que interpretei mal a Isso. pergunta de minha mãe, tá me dando um carão aqui ao vivo. E Tana, você gostaria, pelo tempo, infelizmente, gostaria de fazer algumas considerações, né? Perguntar também a você o que você gostaria de fazer assim que essa pandemia acabasse, a primeira coisa que você Ah, essa gostaria de pergunta fazer. é a pergunta que eu tenho mais martelado na minha cabeça. Eu já falei com minha mãe. O que que eu vou fazer? Assim que falar acabou, não tem mais nada, eu vou fazer uma fogueira e vou queimar todas as máscaras. Vou colocar num graveto e vou queimar. É o meu grande desejo. Vai ser como se fosse uma passagem para mim de tempo, assim, sabe? Como se eu estivesse fazendo uma bruxaria ali, jogando em cinzas tudo aquilo que representa para mim de verdade nesse momento essa pandemia. É o que eu quero de verdade fazer. Eu já tenho sonhado com isso já comentei com algumas pessoas. De consideração, eu gostaria mais uma vez de ressaltar, né, os cuidados básicos que a gente deve ter em relação a ficar dentro de casa, quem pode ficar, quem precisar se expor, que utilize máscara de forma correta. Eu tenho visto muita gente na rua utilizando a máscara de forma incorreta e isso é inválido, não vai servir de nada, a gente precisa usar de forma correta. Evitar passar a mão no rosto é uma coisa muito importante também. Manter a alimentação saudável para a gente poder ganhar saúde, manter o consumo hídrico, beber água certinho, é muito importante também. Cuidar da nossa saúde mental, que tem sido muito afetada também nesse período. Exato. Então, basicamente são essas dicas. Essas considerações. E muito obrigada, Jana, pelo espaço. Desculpa aí a internet não ter colaborado. Imagina, Mas mas nós vamos fazer é, outra. Ó, Raul tá vamos, dizendo aí, um vamos. dia de bruxa. Um dia de bruxa é o que eu quero. Gostei dessa ideia, viu, Itana? Vou reunir vários amigos só para fazer isso. Quero queimar todas. Eu tenho. É porque aqui não dá para ver, mas Jana, eu tenho 6 máscaras. Fica tudo num vasinho aqui que a gente higieniza, né? E deixa, mas não dá para mostrar. Tá até aqui do meu Sim, lado. Enfim, todo dia uma máscara nova. E as imagino. pacientes agora já estão até presenteando com máscara. Eu adoro. É isso. Eu É, mesmo já gosto de ganhar, porque esse negócio todo eu mundo tem que tomar gosto. vacina, então é bom Com demais mesmo. certeza. Isso. Olha, Itana, a nossa próxima live vai ser com a Sim. doutora Cíntia, com o tema de ginecologia e Ah, obstetrícia na top terça-feira. demais. Muito Um bom. assunto muito bom, muito interessante para quem nos acompanha, tá aí, né, atento. Então, já fica aí o convite Adoro. para vocês, né, nos acompanharem. Eu gostaria muito de agradecer você, né, mais uma vez, por ter aceito o convite. Foi um bate-papo muito gostoso, muito tranquilo. Realmente, nos sentimos em casa, né? Verdade, como sempre, né? Você nos deixa sempre muito à vontade. Muito Obrigada. obrigada, Muito Itana. obrigada. A gente vai marcar uma outra para poder ver se a gente tenta descongelar você. Sim, sim, vamos me descongelar, por favor.
E eu quero aproveitar para mandar um beijo grande a todos os que nos acompanharam. Diogo, que daqui a pouquinho vai Isso. estar aí, né? É hoje, não é isso, Ralph e Isso, Diogo? exatamente. Isso, a É, gente, a gente saindo aqui colado com os meninos. O assunto é deles hoje, o tema tá verdade. maravilhoso. Ralph tem Isso. desenvolvido um bom trabalho nessas lives aí também, trazendo temas maravilhosos. Eu não gosto de perder Ralph, não vou mentir. Ele traz muitas É muito coisas bom. interessantes referente ao assunto Sim, da psicologia. Eu sigo ele ali, tô colada com as lives dele também. muito Ai, bem, ai, um Diana. abraço então a todos. Eu vou me despedindo, Itana. Vou Eu também. finalizando aqui com você, porque senão pode cair, né, por conta do Sim, tempo. vamos. É, Desde tenho já, sim. muito obrigada, viu? A gente se fala Obrigada a no zap. você, viu? Tá certo. Um Tchau, tchau, Jana. abraço. Tchau. Tia, mãe, obrigada. Obrigada a todos que tiveram presentes aqui. Terça-feira, como eu disse, estarei com a doutora Cíntia Freire, que é ginecologista e obstetra. Nós estaremos falando sobre esse tema, né, no momento de pandemia, como é que estão sendo feitos os atendimentos, quais são as prevenções. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Bom final de semana para vocês. Grande beijo. Se cuidem, fiquem em casa.